Antes de iniciar, primeiramente, dar boas-vindas aí a todos, né, agradecer pela participação, agradecer por estar fazendo parte aí desse momento, né. Eu acho que vai ser uma noite interessante, um momento interessante, onde a gente vai discutir alguns pontos, né, do que diz respeito aí a prazos e garantias da engenharia, né. Eu queria, antes de iniciar propriamente o assunto, de fazer um comentário com relação ao vídeo que eu postei no final de semana, esclarecendo um pouco aquela questão da denúncia, né, contra o pedreiro, né. Realmente repercutiu demais, já teve mais de 700 visualizações, muita gente fez o compartilhamento, né, e essa era a intenção era exatamente esclarecer, passar para vocês, mostrar todo o sentido, né, e toda a fundamentação na qual tanto o delegado quanto o Ministério Público, né, optaram, e a Justiça também, que acatou, né, pela denúncia. Aí cabe agora, o processo vai fluir, cabe o contraditório e a ampla defesa, pode ser que ao final ele seja absolvido pelo Tribunal do Júri, né, já que é um crime contra a vida. Tá? O segundo momento que eu queria deixar aqui, na realidade, é um momento de solidariedade ao colega Matheus Leone, né, que andou sofrendo entre aspas, né, sendo vítima aí de falácias, né, com relação à qualidade do seu livro, né, um livro muito bom, um livro muito interessante, né, e um livro até, eu diria, inovador, porque ele vem com um QR Code que traz informações a mais, né. Então, assim, a gente que produz livros no Brasil, a gente sabe que isso é um trabalho árduo, a gente não ganha praticamente nada com isso, pelo contrário, a gente investe nisso, né, e aí andava falando uma série de besteiras com relação à excelente qualidade do livro dele e dos seus colegas, dos seus colaboradores. Matheus, fica aí o meu protesto e a minha solidariedade a você por toda a qualidade que tem o teu trabalho. Certamente alguns de vocês são seguidores dele também, eu tenho certeza que isso chegará aos ouvidos dele, esse momento de solidariedade. O terceiro momento é o sorteio, tá rodando aí no perfil o sorteio desse livro aqui, ó. Parceria Público-Privada e Resíduos da Construção Civil, né? Uma parceria tanto comigo quanto com a editora Ítala. Tá? Então você vai lá no feed, lá tem a foto oficial, você segue a mim, segue a editora Ítala e segue as demais regras lá, tá? Que com certeza a gente está na torcida aí para que você ganhe e a editora Ítala vai mandar esse livro para você. Tá? Então toda terça-feira a gente tem esse momento, né, que eu chamo de projeto Compartilhando Conhecimento, onde eu tenho a oportunidade de passar um pouco do conhecimento, da experiência que eu tenho na área da engenharia, né, e um misto da engenharia com o direito também. Tá? Então a gente já abordou diversos assuntos, manifestações patológicas em obras do Minha Casa Minha Vida, financiamento bancário, topografia, uma série de assuntos relevantes, perícias, né? Eu tive uma live com o engenheiro Lauton e foi bem interessante, a gente falando sobre a visão do engenheiro, do perito, do assistente, né, das partes, todas as pessoas que compõem. Ah, então, ficou para hoje a gente abordar a questão do prazo e garantia em obras de engenharia. Tá? Ao final, ou então, à medida que a gente for falando, vai encaixando aí algumas perguntas que algumas pessoas já mandaram, né, durante a divulgação. Algumas pessoas fizeram perguntas, inclusive foi até interessante, fizeram perguntas até em outras postagens, né, e eu fui marcado nessa postagem, achei isso muito legal. Aí eu vou ter a oportunidade agora de responder todas essas perguntas. Tá? Então a gente entrando direto ao ponto, né, é importante, eu sempre gosto de fazer uma contextualização antes de entrar diretamente no assunto. Tá? Então a gente sabe que a engenharia, né, a nossa engenharia, a engenharia que a gente exerce todos os dias, né, ela é fundamental para o país, né, para o crescimento do país, para planejar o futuro das cidades, a questão das infraestruturas, ela traz benefícios sociais, econômicos, né, políticos também em relação a toda a cadeia que, vamos dizer assim, que compõe a construção civil. Tá? E ela evoluiu bastante, tá? Evoluiu muito, né? Softwares os mais diversos, né? A questão da multidisciplinariedade, né? das áreas afins da engenharia, os projetos integrados e simultâneos, né? Agora a gente tem o BIM aí que trouxe uma ferramenta
fabulosa e que certamente, quando devidamente aplicado, vai reduzir demais a questão das manifestações patológicas, dos problemas, né, que geram o judiciário, que acionam o judiciário em relação a isso. Né? E também as normas. Né? As normas técnicas, elas têm trazido uma segurança, né? E eu diria até jurídica também, porque de certa forma ela traz uma segurança técnica, mas jurídica porque reduz o número de ações, uma vez que os profissionais da engenharia vão ter um norte, vão ter uma regra, né, um procedimento ao qual seguir. Como eu atuo nas duas áreas, eu sempre digo, né, cabe ao advogado, né, interpretar e aplicar as leis, né, os códigos, os princípios, os costumes. Cabe aos engenheiros interpretar e aplicar as normas. Né? Então são profissões bem similares, que andam muito próximas uma das outras. Tá? Então a gente tem inúmeras normas. No que diz respeito à questão das garantias, né, a norma de desempenho, ela trouxe um marco fundamental, a 15573, tá? Porque ela trouxe prazos de garantia diferenciados para os diversos materiais, né, que compõem toda a cadeia que compõe uma edificação. Tá? Então toda essa evolução, ela traz aí no seu bojo um progresso. Né? E esse progresso faz com que diversas pessoas que não são da área se aventurem na área da construção civil. Infelizmente, para que isso possa acontecer, tem que ter um profissional por trás disso. E aí é onde o negócio fica complicado. Porque profissional, entre aspas, né? Porque de fato o profissional tem que acompanhar todas as etapas da edificação. Aquele profissional que apenas assina a ART ou a RRT, né? E dá o seu, vamos dizer assim, a sua legalidade para aquilo, mas que não acompanha, né? Você vai ter problemas aí enormes no decorrer do processo. Tá? Para você ter uma ideia, né, o TCU, num grande levantamento que ele fez, né, ele encontrou aí mais de 50% das obras com incidência de manifestações patológicas. E não pense que é só um diagnóstico. Né? O TCU e o TCE, no caso dos estados, né, porque eu acho que não tem mais nenhum município com TCM, se não me falha a memória aqui, tá? Mas eles vão atrás das responsabilidades. Não é somente você o diagnosticar aqueles problemas e ficar por isso. A lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe para os empreiteiros, né, para os profissionais da engenharia que atuam diretamente com os municípios, com a União, com o Estado, né, trouxe para eles uma responsabilidade também. Tá? Então, assim, é preciso que os profissionais, de fato, eles tenham uma consciência, eles busquem a capacitação, eles busquem trabalhar naquilo que eles conhecem, né? Buscar uma perfeição, um enquadramento às normas, conhecer um pouco da legislação, não precisa se aprofundar, porque não é a sua área, né? Mas se assessorar, em alguns casos, com profissionais das diversas áreas afins, para que o empreendimento como um todo possa lograr êxito. Tá? Como isso ainda não acontece, aí começam a surgir os problemas, né, que vão esbarrar no judiciário, para o judiciário resolver tudo isso. Tá? E a gente já tem mostrado diversos casos aí de profissionais da área da engenharia que têm sido responsabilizados tanto civil como criminalmente, em diversos casos espalhados pelo Brasil. E o pior, não estou querendo amedrontar, mas o pior é que isso tende a cada vez mais aumentar. Né? Isso é como é que eu diria? Uma bola de neve, né, que vai crescendo com o tempo, né, e a tendência é que isso cada vez mais fique em dimensões assim que a gente não consegue nem mensurar quais. Bom, para a gente falar em prazos e garantias, é necessário se conceituar algumas coisas, distinguir algumas coisas que o uso comum, até nós mesmos da área da engenharia, muitas vezes fazemos sem a devida distinção. Tá? Então, o que é um vício e o que é um defeito. Tá? O Código de Defesa do Consumidor ele traz uma definição bem tranquila em relação a isso. Antes a gente falava muito, vício construtivo, um defeito, mas isso faz uma diferença enorme nessa questão dos prazos. Tá? O que seria
o vício, né? Tanto o vício como o defeito é uma anomalia, né? Que vai acontecer ou num ponto específico da obra, né? Num determinado serviço, numa determinada etapa da obra, ou no conjunto completo da obra. Tá? Então, o vício ele vai trazer apenas, vai tornar aquele, vamos falar na área da engenharia, né? O imóvel, vai tornar o imóvel impróprio para o fim ao qual ele se destina. Tá? Isso seria o vício, torna impróprio. Já o defeito, além de tornar impróprio, ele traz questões de segurança ao consumidor. Ele coloca em risco a saúde do consumidor, tá? Do usuário da habitação, do usuário do prédio público. Tá? Então o defeito ele é mais grave do que o vício. Tá? Então isso é de uma forma genérica, isso vale para bens duráveis e bens não duráveis. Tá? Mas aí vamos falar no nosso caso, da construção civil. Aí vem os vícios construtivos, né? Que são aqueles defeitos, aquelas anomalias, aqueles erros, né? Comuns durante a construção, que se incorrer em risco a saúde, né? A segurança, né? Do usuário, aí sim ele vai ser um defeito. Esses vícios construtivos, eles são das mais diversas naturezas e nós conhecemos muito bem, né? Determinados vícios como ausência de chapisco, falta de amarração entre o painel da alvenaria e o elemento estrutural, que é um pilar, né? Ou até mesmo o encunhamento de uma viga. Né? Então tudo isso são vícios, são coisas, falta de impermeabilização, né? São vícios que comumente se vê na obra e que isso pode trazer reflexos grandes, né, a qualidade e durabilidade do bem, e ter que esbarrar isso no judiciário para ele resolver algo que teoricamente não era nem para ter acontecido. Né? Então a norma de perícia, a 13752, inclusive ela está passando por uma revisão, né? Era para ficar pronta a revisão, entrar em vigor a nova norma já revista esse ano, mas por conta da pandemia eu acredito que não entra. Ela traz exatamente essas definições, né? Porque a perícia ela vai apurar, né, se é um vício, se é um defeito, quais são os tipos de vícios que tem dentro daquele empreendimento, tá? Para que eu possa aplicar esses prazos aqui, o juiz possa analisar e ver quais são as implicações, quais são as imputações que ele vai fazer com base nessa classificação. Então a perícia ela é fundamental. Né? É impossível, eu diria que é impossível, até que existem alguns casos onde durante uma audiência de conciliação as partes acabam chegando num acordo sem a necessidade da perícia. Tá? Existem outros tipos de ação onde a perícia é fundamental, é necessária sob pena de anulação do processo, né? Como no caso das desapropriações. Mesmo que as partes, uma vez estando em litígio, né? Mesmo que as partes entrem em composição, a perícia ela é necessária porque ela faz parte, né, daquele processo desapropriatório, a não ser que haja um acordo extrajudicial que não vá para litígio. Aí tudo bem, aí é outra história. Tá? Então, assim, esses vícios são necessários que a gente conheça e que a gente entenda. Então a norma ela traz uma distinção, e a lei também, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer uma distinção entre o que se chama de vício aparente, de vício oculto e de vício redibitório. Tá? Cada um desses tipos de vícios, eles vão trazer consequências, né, no desenrolar do processo e também no que diz respeito à possível reparação, indenização, né, por conta disso. Tá? Então, o que são os vícios aparentes? Né? O nome diz tudo. Né? O que é um vício aparente? É aquele que é de fácil constatação. Tá? Então, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um arquiteto, não precisa ser da área da engenharia para saber que ali existe um vício. Tá? Então, quando você vai receber uma obra, quer você seja um engenheiro fiscal de um município ou do estado ou de um órgão qualquer, quer você seja o consumidor que adquiriu a sua unidade, muitas vezes a gente, naquela ânsia de receber o imóvel, faz vista grossa. Né? Mas não, nesse momento é fundamental um olhar criterioso no recebimento da obra. No caso, eu comprei uma unidade habitacional, uma casa ou um apartamento, tá? Então a
empresa vai entregar aquilo ali, tem um termo de vistoria, um termo de recebimento, tá? Um checklist, né, de todos os itens, e aí as empresas que se prezam, elas fazem isso porque elas têm uma garantia de que se surgir um vício no futuro, né, ela não vai ser responsabilizada porque ela tem um documento ali mostrando que o cliente verificou cada item daquilo e ao final ele deu a sua anuência, ele assinou concordando, dizendo que a obra não tinha defeito algum. E também vai ter uma diferença no que diz respeito à contagem de prazos, que eu falo já há pouco. Então, um vício aparente é aquele que se vê facilmente. Então, eu cheguei, tem uma mancha na pintura, né, tem uma porta que não está fechando, né, tem uma conexão que está com vazamento aparente. Tá? Então, isso são vícios facilmente identificáveis, né? E é aconselhável que você que está recebendo o imóvel ou você engenheiro que foi contratado para fazer uma vistoria de entrega de obra, né, que você relate todos esses pontos. Infelizmente o consumidor ainda não abriu os olhos para isso. O ideal é que um leigo vai receber um empreendimento de uma construtora, né, um apartamento onde muitas vezes ele está financiando, né, por 20, 30 anos, a vida inteira praticamente, ou então que ele pegou todas as suas economias, né, para aplicar naquilo ali, e aí ele não contrata um profissional para ir lá, verificar, fazer todas as anotações de conformidade ou não, e quando os problemas surgem, né, a construtora, que já tem uma estrutura maior, se resguarda em relação a isso, e fica difícil, eu posso até acionar a justiça, mas fica difícil eu provar, porque a construtora vem e diz, olha, quando ele recebeu o imóvel, não tinha isso. Então isso são problemas de manutenção, problema de mau uso, né? Ele recebeu direitinho, mesmo que não tenha recebido. Tá? Então é fundamental aquele checklist ser de fato checado item a item. Se tiver uma inconformidade, não receba. Deixe a sua ansiedade de lado, aponte para a construtora corrigir, quando ela corrigir, aí você recebe aquilo ali. Esses são os vícios que a gente chama de aparente. E os ocultos, né? O nome também já deixa claro, são aqueles que estão escondidos, né? Mas são aqueles que, mesmo que sejam aparentes, né? Aí esse aparentes entre aspas, eles são de difícil constatação mesmo por um especialista. Às vezes pode ter ali um problema, né? Que ele está disfarçado, né? E um especialista não consegue ver a olho nu. Um problema de estrutura, né? Se de repente a edificação é nova, ainda não começou a apresentar trincas, rachaduras, porque ela está nova, ainda está como é que eu digo? Está ficando em consolidação ainda, e aí eu não consigo enxergar, mesmo eu sendo um especialista, não consigo ver se tem algum problema de recalque diferencial, porque não se manifestou ainda. Tá? Então o vício oculto é aquele que mesmo não é necessariamente apenas por um leigo que não consegue ver, né? Como uma pequena infiltração num tubo que com o tempo é que vai começar a se manifestar numa parede, né? Um curto-circuito, uma instalação mal dimensionada que ela suporta por um tempo e a partir de um determinado momento o aquecimento e vai gerar um problema. Tá? Então esses vícios aí eles vão fazer uma diferença na hora da apuração e da classificação desse vício. E o vício redibitório, né, que vem do termo redibir, né, que seria devolver, deveria restituir, né, é aquele que se torna impróprio para uso, dando o direito a quem adquiriu de ter um abatimento no preço, né, por conta daquele vício, ou devolver recebendo tudo que pagou. Tá? Então esses três vícios aí, eles são fundamentais para o entendimento, né, da legislação. Tá? Então o que é que se aplica nisso? Né? Como é que a gente faz a aplicação, vamos dizer assim, dos prazos e qual o embasamento? Né? Claro que eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu sei que o público maior aqui são de engenheiros, arquitetos, tecnólogos, tá? Mas eu vou trazer aquele gostinho do direito, tá? E não entrar esmiuçar o direito, porque senão fica um bate-papo para quem não é da área, não muito agradável. Eu vou chamar a atenção daqueles pontos que são fundamentais e necessários a gente que é da área da engenharia conhecer,
né, e ter a percepção em relação a isso. Então, os vícios eles são fundamentais nesse critério. Já disse que há uma diferença entre vício e defeito, né? Vício torna impróprio para o uso. Defeito, além de tornar impróprio para o uso, ainda traz riscos à saúde do usuário, né? Quer seja um imóvel, quer seja um bem, um carro, um eletrodoméstico, né? E por aí vai. Tá? Então, assim, feito essas considerações, é importante que a gente agora fale um pouco da responsabilidade do profissional para, em cima disso, fazer o devido enquadramento da legislação que vai atuar nisso. Tá? Então, as responsabilidades do profissional de engenharia, aí entra o engenheiro civil, todas as áreas da engenharia, tá? Cada um no seu quadrado, né? O arquiteto, o agrônomo, né? O engenheiro, que é uma engenharia também, tá? Que a gente pode dizer que a sua responsabilidade ela se divide em 4 tipos. Eu tenho uma responsabilidade técnica, né, que está ligada mais à parte ético-profissional, né, que vem do que o conselho me dá como atribuição, e aí elas estão reguladas na Lei 5.194/66 do CONF, a lei federal, que vai trazer as habilitações, né, as competências de cada ramo da engenharia. Tá? Então, a partir do momento que eu faço algo, né, que gera um dano a um terceiro, eu posso ser alvo de uma ação, né, de um processo disciplinar do próprio CREA. Poucos de nós conhecem o código de ética da profissão. Isso é fundamental a gente pelo menos dar uma lida, ou pelo menos saber onde ele está. Tá? Porque às vezes a gente fere a ética, né, e pode ser passível de um processo disciplinar. Esse processo disciplinar ele pode chegar a uma simples advertência por escrito, né? Ele pode chegar a uma advertência formal, né? Você ser convidado a comparecer ao CREA e ser chamado à atenção, né? Pode ser uma suspensão temporária até o registro definitivo da sua carteira, vamos dizer assim, da sua habilitação profissional. Tá? Então aí você pode dizer, não, mas eu não conheço nenhum caso desse tipo. Mas tem, viu? Tem e são vários. Tem muitos casos dessa natureza, existem alguns CREAs que são muito atuantes nesse sentido. Tá? A gente sabe, eu não quero entrar aqui nesse mérito, porque a gente sabe que há muita crítica ao Conselho, né? Críticas demais, que o Conselho é um cartório, tudo se paga, e é verdade. Né? Por exemplo, eu vou fazer analogia aqui com a OAB. A OAB eu pago uma vez só por ano, né? E a gente tem muitos benefícios. Comparado com o que o CREA oferece, nós temos muitos benefícios. Mas imagine você se toda ação que eu fosse peticionar em juízo eu tivesse que pagar uma anotação de uma ARJ, uma anotação de responsabilidade jurídica. Isso não tem, viu? Mas vamos supor, tá? Não, mas o CREA, tudo que a gente faz, a gente paga. Mas isso está na lei. Né? Tem uma lei lá que diz isso, que regulamenta a RT, que regulamenta tudo isso, então eu não quero entrar nesse mérito. Foi só uma parte que eu fiz aqui em relação a isso. E aí eu tenho uma responsabilidade trabalhista. Tá? Os profissionais que atuam na engenharia, muitas vezes eles contratam operários. Se eu estiver trabalhando num regime de empreitada, né, toda a mão de obra e fornecimento de materiais é por minha conta. Né? Quer seja uma pessoa física, quer seja uma pessoa jurídica. Tudo está ali por minha conta. Então os problemas trabalhistas vão repercutir em mim. Né? E aí eu tenho uma responsabilidade que eu vou ter que arcar com os direitos, caso ele não esteja devidamente acertado na rescisão de contrato, né? Se de repente, por algum motivo, eu tiver o contador, né? A minha assessoria contábil tiver errado nesses cálculos, eu posso sofrer isso. Tá? A gente sabe que antes da reforma trabalhista, o número de ações demandadas contra empresas, né, e aí das mais diversas áreas, mas vamos deixar focado na construção civil, era enorme. O que foi que a reforma trabalhista fez para reduzir isso um pouco? Na realidade, a intenção dela não foi reduzir somente, né? Foi trazer uma justiça maior, porque existiam muitos aventureiros. Por tudo, né, eu recebia a minha rescisão, estava certo, mas eu queria mais, e aí eu acionava a justiça e vislumbrando aí um acordo qualquer, receber mais 100, 200, 300 mil reais, tá? E às vezes dava certo e às vezes não dava certo, mas eu corria atrás. Hoje,
além da condenação em custas processuais, a Justiça do Trabalho também condena em honorários sucumbenciais, em cima do valor da causa. Então vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que eu, operário, mestre de obra, eu sou um mestre de obra, e acionei a construtora e a ação, botei hora extras, direito à produção retida, umas férias não pagas, 13º atrasado, férias vencidas, e aí juntou tudo isso, deu 100 mil, indenização por danos morais, por questão de assédio, né, por atraso no pagamento, deu 100 mil reais. Eu não consegui provar, né, que o que eu estou alegando ali era verdadeiro, não consegui provar. E aí eu perdi, eu, funcionário, perdi. A construtora provou por A mais B que me pagou o que era devido. O que a lei, a CLT e as convenções trabalhistas garantiam. Ela provou. Então, nesse caso, a justiça pode me condenar a pagar custas processuais e honorários sucumbenciais que podem ir até 10%. Então, eu poderia pagar 10 mil reais e um pouco mais de custas processuais. Tá? Então isso inibiu um pouco as aventuras jurídicas, o que é bom, né? Porque essas aventuras não é um comércio para se ganhar. Foi igual a empresa que se chamava de empresa do dano moral, né? Pisava no pé, entrava com ação de dano moral. Hoje, para a justiça dar dano moral é a coisa mais difícil, precisa realmente você comprovar um dano. Ela mesmo diz que um mero aborrecimento, né, coisas comuns do dia a dia não podem gerar dano moral. Bom, essa é a responsabilidade trabalhista. No que diz respeito aos prazos, né, nós vamos entrar aqui naquilo que é mais afeta aos problemas construtivos. E aí é a responsabilidade civil. Tá? A responsabilidade civil, né, ela vai estar... as principais ações que são demandadas na justiça é aquelas que a gente chama de obrigação de fazer, né, quando o proprietário, quem está acionando, o requerente, né, o autor da ação, ele comprou um imóvel ou contratou alguém para fazer uma reforma e apresentou danos ou não foi concluída da forma contratada, e aí eu estou acionando a justiça para que aquela empresa vá lá, né, e faça, a justiça vai obrigar que ela vá lá e faça os reparos necessários. Então chama-se obrigação de fazer. Tá? Outras vezes, o próprio proprietário, já cansado de acionar a construtora ou o construtor administrativamente, né, diretamente, e não vê resultado, ele arca com esse ônus. Então eu vou fazer. Então ele faz, contrata pessoas, junta toda aquela documentação e aciona para receber uma indenização por danos materiais, e muitas vezes ele entra com danos morais, porque aquele dinheiro podia ser usado em outra, consegue comprovar o dano moral, né, e aí vai acionar a justiça em relação a esses casos. Aí há de se fazer uma distinção naquilo que é a legislação consumerista e o que é a legislação do Código Civil. Tá? Que há uma confusão muito grande em relação a isso. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Então, assim, isso é fundamental, né? Porque esses prazos eles vão variar a depender de qual o enquadramento legal que a gente vai fazer. Tá? Então vamos pensar da seguinte forma, né? Lá no Código Civil, o artigo 186, ele diz assim: aquele que por ação ou omissão causar um dano a alguém, ele é obrigado a reparar. Tá? Isso, claro, aqui está resumido, mas em suma é isso. Se eu causo um dano a alguém, eu tenho a obrigação de reparar. O artigo 386 do mesmo dispositivo legal, né, do Código Civil, ele vai dizer assim, que se eu não cumprir essa obrigação, né, o devedor vai responder por perdas e danos. E isso acrescido de juro, correção monetária, né, estabelecido pelos índices, e ainda mais os honorários advocatícios. Tá? Então, assim, mesmo você pagando o seu advogado, você pode ser condenado a pagar o advogado da parte. Você pagaria os dois advogados. Então a gente precisa ter um esclarecimento com relação a isso, para ao invés de ganhar, né, acabar perdendo. Só um minuto, o engenheiro
Jaime Farias está perguntando se vai ser gravada. Vai sim, vai ser gravada e vai ficar lá no IGTV. Tá? Bom, então tem também o artigo 927, que são os principais. Existem vários outros, né, mas esses são os principais. Que diz que aquele por causar um ato ilícito, né, causar um dano a alguém, ele é obrigado a reparar. Cabe ao advogado aí ver qual é o enquadramento em conjunto ou em separado desses dispositivos legais, dependendo da demanda que está sendo acionada. Tá? Então, assim, qual a diferença básica? O Código Civil, né, de 2002, né, que muita gente diz, o novo Código Civil não é mais novo, 2002 já tem 18 anos, é o Código Civil e pronto. Porque antes a gente estava sob a vigência do Código Civil de 1916. Ele vigeu até 2002. Né? Então as leis mudam, a sociedade muda, as pessoas mudam, né? Tudo muda, a lei tem que mudar para acompanhar. Né? Então o Código Civil de 2002 ele trouxe algumas modificações em relação a isso. Tá? Então eu tenho que fazer essa distinção. Se o caso específico vai estar sobre o Código Civil ou sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Como é que eu sei isso? O artigo 618 do Código Civil é aquele que é muito conhecido, porque o pessoal fala da garantia da obra de 5 anos. Né? Todo mundo diz, as obras só têm uma garantia de 5 anos, né? Caso contrário, não tem mais como reparar. E há um equívoco muito grande em relação a isso aí. Tá? Ele é bem claro, eu vou ler aqui porque é um pouco grande, tá? Para não ter perigo de eu esquecer na tradução. O artigo 618, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Tá? Então, aqui é claro, nos contratos de empreitada, toda relação que você, engenheiro, tiver de empreitada, você foi contratado por alguém para fazer uma determinada obra, se responsabilizando por aquisição de materiais, projetos, não necessariamente tudo, né, mas uma parte delas, nesse caso específico, você vai estar aí submetido ao Código Civil, tá? Porque é uma relação entre pessoas jurídicas, né, mas não é uma relação de consumo. A relação de consumo é que vai estar, eu queria aqui saudar, né, o reitor da minha universidade, Lima Júnior, que acabou de entrar, uma satisfação tê-lo aqui fazendo parte, Lima. Muito obrigado. Então, as relações de consumo são aquelas que, de fato, geram uma quantidade maior. Por exemplo, as relações de compra e venda. Tá? Então, quando eu tenho uma venda em quantidade maior, né, então aí gera uma relação de consumo. Por exemplo, eu trabalho com uma incorporação, né, de um edifício, tá, e vou vender as unidades. Então eu vou fazer contrato de compra e venda com os adquirentes. Tá? Então isso aí ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E suplementariamente pelo Código Civil. Naqueles casos onde não tem uma previsão legal do Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil ele vai abraçar isso aí e vai dar amparo àquela decisão. Tá? Então vamos deixar bem claro. Quando é que eu sei quais são os prazos que eu vou atuar, se é o prazo do Código Civil ou se é o prazo do Código de Defesa do Consumidor? Se você está dentro de um contrato de empreitada, você está sob a luz, sob a égide do Código Civil. Né? Aí o artigo 618 e muitos outros, 631 que fala dos materiais e tem vários outros que vão dar suporte a isso. Se eu estou numa relação de consumo, quer como fornecedor, construtor, fornecedor, né, ou como adquirente, como consumidor, eu vou estar no Código de Defesa do Consumidor. Tá? E isso faz diferença. A gente viu aqui no artigo 618, né, que durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança. Aí é onde mora o perigo. Né? As pessoas pensam que, os construtores sobretudo, que passou os 5 anos, posso dormir em paz, não tenho mais responsabilidade nenhuma. Lê do engano.
né? Não é bem assim. E aí eu vou já dar uma explicação melhor sobre isso. No Código Civil, por que é que eu iniciei fazendo uma distinção do que era vício aparente, vício oculto e vício redibitório? Exatamente porque esses vícios, né, eles vão ter prazos diferentes. Tá? Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, se o vício é aparente, eu tenho até 90 dias da data do recebimento para poder reclamar. Se eu não reclamar dentro desses 90 dias, meu direito prescreve. Eu não posso mais acionar. Posso até acionar, que aí não é decadência, é prescrição. Mas eu não vou ter direito a receber isso. Tá? Então, como é que a gente tem essa garantia? Você se lembra quando eu falei logo no início do checklist? Aquele checklist é uma faca de dois gumes para o consumidor desatento. Porque se ele for desatento, ele vai assinar um checklist ao qual ele não, como é que eu digo? Ele não participou, né? Ele não viu os detalhes daquele checklist e ao final a construtora está resguardada. Porque passou 90 dias, deu 91 dias, né? No 91º dia eu descobri algo aparente e se eu quiser reclamar, perdeu. Tá? Então você, construtor, quando for entregar uma obra, faça um termo de recebimento para que o seu cliente, com um checklist detalhado dos principais itens, né, para que o seu cliente assine aquilo ali, ou se ele discordar, você faça os devidos reparos e entregue a ele, para que ele possa, tanto ele estar resguardado como você, mas mais você, construtor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, querendo ou não, ele é paternalista. O que é que significa isso? No princípio da equidade, é deixar as partes com o mesmo nível, com o mesmo alcance. Aí onde fala da questão da hipossuficiência. Né? O consumidor ele é sempre hipossuficiente, por mais rico que ele seja, ele é sempre hipossuficiente em relação ao construtor. Por quê? Porque o construtor não é financeiramente. O construtor detém a técnica, o construtor detém o conhecimento de cada etapa. E quem compra nem sempre detém isso. Então eu sou hipo, né, em relação a quem faz. E aí qual é a diferença disso? É a questão da inversão do ônus da prova. No direito, quem alega tem que provar. Né? Se eu aleguei que minha casa tem danos, eu tenho que provar que ela tem danos. Se eu alego que aqueles danos foi decorrente da má execução, eu tenho que provar aquilo. No Código de Defesa do Consumidor, eu posso pedir a inversão, não é automático. Eu posso pedir a inversão, comprovar a necessidade dessa inversão e a construtora é que vai ter que provar que eu estou errado. Tá? Então isso traz uma fragilidade, entre aspas, para o construtor, mas uma fragilidade que vista aos olhos dele, construtor, mas vista aos olhos do consumidor, é uma aproximação, uma equidade, uma justiça maior em relação a esses fatos. Tá? Então isso é fundamental que a gente tenha isso em mente na hora da conclusão de uma obra. Tá? Se for uma obra pública tem que ter o termo de recebimento também. Tá? Você tem que dar o termo de recebimento. Se você é um fiscal de um município ou do estado ou da União, terminou a obra, a empresa ela tem que ter aquele termo de recebimento, até porque outros órgãos exigem isso, como a Receita Federal, para dar baixa na matrícula. Não sei, todos nós sabemos que quando uma obra é aberta, é como se fosse uma empresa independente, ela tem uma matrícula própria chamada SEI, né? E naquela matrícula os funcionários são registrados nela, para ao final eu poder averbar a área construída e aquele valor que eu paguei de INSS eu consiga abater, né, do valor do cartório por conta exatamente dessa questão. Tá? Então, desse ponto, você analisando desse ponto aí, é necessário que a gente tenha todo o cuidado necessário enquanto construtor. Tá? Felizmente, a gente vive num país que a burocracia ainda é muito grande. Tá? Por mais informações, tecnologia, artifícios que a gente tenha, mas se resguarde. Você que é construtor, guarde seus projetos, guarde suas memórias de cálculo,
guarde suas fichas de problemas em obra, vamos supor, deu um problema, um atraso por conta de uma semana de chuva torrencial, documente isso, leve para o seu cliente, para que ele assine, para que ele saiba, porque quando tiver o problema, não adianta você levar para ele assinar, porque ele não vai assinar, você já está numa lide, já está numa briga, né? Então ele não vai assinar isso. Tá? Então se precaveja, né? Seja organizado, tenha seu material de fato bem organizado, cada um dele no seu devido lugar, tá? Para que você possa se resguardar se for preciso. O bom é que não seja preciso, né? Mas se um dia for, você tem ali uma documentação, já que o ônus da prova é seu, né? Você tenha como comprovar todos esses elementos aí que estão diante desse fato. Tá? Então, isso é o vício aparente, da data de recebimento da obra. E o vício oculto, né, aí onde está o grande problema, né, o vício oculto, né, eu tenho o mesmo prazo, mas a contar do aparecimento do vício. Tá? Porque se ele está oculto, não seria justo os mesmos 90 dias. Então, vai contar do aparecimento desse vício. Tá? Mesmo que esse aparecimento, aí eu tenho um prazo prescricional de 5 anos para que eu possa fazer essa reclamação, tá? Mas é necessário que, por exemplo, eu que tenho o imóvel, né, que contratei você para fazer a reforma da minha casa. Então, deu 120 dias, já passou os 90 dias, apareceu um vazamento que até então não tinha mancha nenhuma. Um vazamento que foi crescendo, crescendo, aí chegou um ponto que ele começou a trazer problema na pintura, né, da minha sala. Tá? O que é que eu devo fazer? Acionar por escrito o construtor para que ele vá até o imóvel. O que é que eu faço? Eu ligo para ele, você pode até ligar, mas o ideal, como é que depois você vai provar que ligou? Né? Porque ele pode negar, dizer, não, ele nunca me comunicou nada. E geralmente acontece isso. Mande por escrito via aviso de recebimento dos Correios. Você manda por escrito, você vai receber um AR de que alguém recebeu aquela correspondência e aquele aviso de recebimento é uma prova robusta de que você comunicou ao construtor e o construtor ignorou o seu pedido. Tá? Então você faz essa comunicação e aí você espera o prazo. Se a construtora não resolver o problema, aí você pode acionar novamente. Se não resolver, você quiser acionar mesmo após os 90 dias, você vai estar resguardado, porque trata-se de um vício oculto. E quem é que vai descobrir se é um vício aparente ou um vício oculto? Nós, profissionais da engenharia. Tá? Uma perícia extrajudicial, né? Você pode ser contratado por um particular para periciar o seu imóvel. Perícia não é só aquela demandada pela justiça. A perícia ela pode ser extrajudicial. Né? Eu posso me valer de uma perícia extrajudicial e, de repente, uma boa perícia extrajudicial ela pode dar um convencimento ao juiz, né, do juiz decidir a seu favor e dispensar a perícia dele mesmo, do juízo. Tá? Então, tudo vai depender das provas. É necessário que nós tenhamos boas provas para que a gente possa, ao final, lograr êxito. Tá? Então, em suma, é isso. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui o tempo, falta negócio para andar ligeiro, falta 15 minutos. Eu vou pegar esses 15 minutos para responder as perguntas, talvez não dê para responder todas, mas aí eu peço que aquelas que eu não responder, você possa me enviar por direct, que eu lhe respondo com todo prazer, né, cada uma delas. Tá? Mas eu vou fazer o fechamento exatamente nesse aspecto, né, dizendo que a diferença básica, né, entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil vai estar na relação contratual, né, e de vício e defeito é porque os prazos para vício e para defeito, uma vez que o defeito, eu acabei sem dizer o prazo é maior, né, o prazo é de 180 dias, né, de 6 meses, porque os defeitos eles trazem problemas de segurança. Tá? O André está falando da questão da prescrição de 10 anos, né? Importantíssimo. Eu coloquei aqui logo a dele na frente, exatamente porque, além dela ter surgido agora, ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando nesse momento. Tá? A súmula 194 do STJ,
ela dizia que esse prazo, no caso dos vícios redibitórios, porque todo vício redibitório é um vício oculto, né? Aquele que dá o direito de eu ter que devolver, eu construtor, né? Ou então eu adquirente, eu poder pedir a redibição, ou seja, a redução do valor ou a devolução do valor integral, e aí eu devolvo o bem. Não quero isso mais não, porque ele está com um defeito que afeta a minha segurança. Tá? A súmula 194 do STJ, ela trazia um período de 20 anos do aparecimento do vício. Tá? Então era o que a jurisprudência falava, a doutrina, melhor dizendo, falava de um tempo ad perpétuo. Porque vamos supor que esse vício aparecesse 20 anos depois, eu ainda tinha mais 20 anos, né? Então também a gente não pode, a justiça não pode penalizar, né, a vida inteira o empreendedor, até porque é ele que gera emprego, ele que traz um crescimento para todo o país, né, para a sociedade como um todo, mas é preciso que haja. Os 10 anos, com a reforma, com a mudança do Código Civil, né, então houve uma mudança na súmula, da interpretação da súmula, e esse prazo prescricional de 10 anos estão nesses vícios ocultos, aplicado lá no caso de contrato de empreitada, né, onde o parágrafo único, só tem um parágrafo, do artigo 618, ele diz que é um prazo de 180 dias para acionar a justiça. Mas isso é no caso de uma rescisão contratual. Eu quero rescindir o contrato e receber o que eu paguei. Aí seriam 180 dias. Mas nos casos que, como o próprio nome diz, eles são ocultos e de difícil identificação, né, do prazo que ele apareceu e eu notifiquei, eu teria aí ainda 10 anos para acionar a justiça. Tá? Então, esse prazo era de 20, reduziu para 10, tá? Mas é um prazo aplicado lá no Código de Defesa do Consumidor, a prescrição é de 5 anos. Né? Até 5 anos, nesses mesmos vícios, no caso os defeitos, que o Código de Defesa do Consumidor vai chamar de defeito, eu tenho um prazo prescricional de 5 anos. Tá? Então tudo vai depender do caso concreto. Tudo vai depender da relação contratual, do tipo de negócio que você fez, tá? Para que possa saber qual é o prazo. Né? A Rafaela faz uma pergunta aqui que também a gente já respondeu, mas eu vou responder para ela. O prazo de garantia conta a partir do habite ou da entrega... Não, ninguém respondeu mesmo não. Ou da entrega das chaves. Conta da entrega das chaves. O prazo de garantia, né, esse prazo limite para reclamar, ele conta da entrega das chaves. Porque o habite, ele é fornecido ao construtor. Entre o recebimento, e a gente sabe que o habite é condições de habitabilidade. Muitas vezes o imóvel está 90% pronto, faltando retoques. Mas ele já tem condições de habitabilidade. E aí o município pode dar o habite. Então, o prazo vai contar da entrega das chaves e desse termo de recebimento. Tá? Esse termo de recebimento nos vícios aparentes e do AR, né, da comunicação do problema ao construtor, no caso dos vícios ocultos. Tá? Então, dito isso, né, vamos dar uma olhada. Eu vou começar respondendo algumas perguntas que foram enviadas primeiramente. Né, já respondi algumas aí para vocês. Tá? Mas antes disso, eu só queria fazer aqui uma parte para dizer que a norma de desempenho ela trouxe aí uma mudança considerável nessas questões dos prazos. Tá? Porque ela traz prazos diferenciados para os materiais, né? Para cada elemento construtivo. E traz a diferença, né? De vida útil de projeto e vida útil do produto. A vida útil de projeto é aquela estimada, né? E às vezes, por alguma causa, ela pode não ser alcançada. Já a vida útil do material mesmo é aquela que o próprio fabricante, né, e as normas vão dar como garantia. Então, essa daí é uma garantia, né, que o prazo tem que cumprir aquela vida útil. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um material que ele tem uma vida útil estimada pela norma de 20 anos. Tá? Com 15 anos ele deu problema. Tá? Eu já passei aquele prazo lá. Né? Mas se for por motivo de um vício oculto, eu ainda tenho 5 anos até chegar na sua garantia para acionar a justiça.
Então é aquilo que eu disse, tudo vai depender muito do caso concreto, vai depender muito daquilo que é levado ao juízo, para que ele possa analisar, né, e ver qual o enquadramento melhor. No direito tem muito disso, né? O direito não é exato como a nossa área, né? Então ele vai depender muito dos fatos que são levados a juízo. Então uma pergunta primeira, vou olhar aqui a garganta. Sim, uma pergunta interessante do Rodrigo, né? Após sanar o vício ou defeito, volta a contar o prazo de garantia dentro daquele limite, sim. Tá? Dentro daquele limite que a norma estipula e dentro do que a lei também fala, naqueles 10 anos máximo na relação contratual e 5 anos, volta a contar. Porque o serviço pode ter sido recuperado de forma errada, né? Ou mal feita novamente. Então isso gera novamente o direito à parte de acionar a justiça em relação a isso. Tá? Tem uma pergunta aqui, eu só cometi um lapso, que foi não anotar o nome das pessoas, mas quem fez vai saber. Há uma pergunta aqui que diz o seguinte, quando faço o projeto arquitetônico e a pessoa não executou, não fala de prazo, mas está valendo, devo cancelar a RT, deixando o cliente ciente disso? Tá? Então, a pessoa fez um projeto, tá, de arquitetura, apenas o projeto, pelo que eu estou entendendo, a execução foi feita por outra pessoa, né, e mudou o projeto. O que é que eu devo proceder? Tá? Então, de fato, aí eu tenho que não só cancelar a RT. Se essa mudança foi a RRT ou a RT, né, vai depender do profissional. Se essa mudança foi muito drástica, mesmo muito acentuada, né, qual é o risco que tem para o profissional? Eu sou um arquiteto, fiz um projeto, mas o meu projeto foi totalmente mudado. Tá? Além do direito autoral, né, porque quando eu faço aquele projeto eu tenho um direito autoral sobre ele, ele não pode ser reproduzido sem a minha permissão, né, e ele também não pode ser modificado sem a minha permissão. Cabe uma ação de indenização aí cobrando, se for uma reprodução, os danos morais, os ganhos que a parte teve com a reprodução do meu projeto, né, ou uma reparação por ter feito alterações sem isso. Mas não é só cancelar, pedir o cancelamento junto ao conselho, quer seja o CREA ou o CAL. Muitas vezes o seu projeto ali, ele é levado para a prefeitura, registrado ali para fins de aprovação e também para concessão do alvará e posteriormente do habites. Algum licenciamento ambiental foi feito em cima daquele seu projeto. Se ele foi modificado, né, no decorrer disso, mas o seu projeto é o que está lá, cabe a você depois ter que provar isso. Então o ideal, se você soube de uma modificação, vá aos órgãos e comunique que o seu projeto, o que está registrado lá, foi alterado e você pede uma certidão, né, de um novo alvará ou de uma ciência do município de que seu projeto foi modificado. Isso lhes resguarda no caso de um acidente. Vamos supor que depois esse prédio venha a ruir, né, e seja culpado o autor do projeto por erro de concepção. Bom, cada caso é um caso aí, mas eu aconselho você a fazer isso. Tá? Além de cancelar a RT, fazer também a solicitação, a comunicação formal aos órgãos municipais, né, e ambientais em relação a isso. Uma outra pergunta. Sou engenheiro fiscal de uma prefeitura. Poucos meses após a entrega da obra, surgiram muitos problemas na obra. Eu, enquanto engenheiro fiscal, em até quanto tempo devo acionar a empresa? Bom, boa pergunta. Aqui, no caso, obra pública, né? Você vai estar trabalhando com uma obra pública. Veja bem, se você é um engenheiro fiscal, o nome está dizendo, você é o responsável pela fiscalização dessa obra, não pela execução. Mas, se você é responsável pela fiscalização e durante a fiscalização você verifica algum problema, você tem que acionar o construtor para fazer o devido reparo. Muitas vezes isso é de boca. E na hora do problema, não tem como comprovar que você acionou. Então, mais uma vez, vem a história da burocracia.
Que nesse caso eu nem entendo como burocracia, eu entendo como um documento fundamental em todas as obras, que não é invenção minha, isso já existe há muito tempo, mas que não se usa, que é o chamado diário de obra. O diário de obra é para anotar todas as intercorrências que acontecem na obra, ou por erros que de repente pode, alguma solicitação que eu faço, ou alguma paralisação por falta de material no comércio, por uma greve pontual dos transportes coletivos. Bom, eu devo registrar tudo lá porque ali é uma garantia para o construtor e para o engenheiro fiscal. Tá? Então, se municie de documentos. Se municie, porque você de posse desses documentos aí, você vai estar resguardado. E qual é o prazo que eu tenho para acionar? Tá? Nesse caso de engenheiro fiscal, não vai estar no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque é uma relação do público com o privado, vai estar nos contratos de empreitada. Nos contratos de empreitada vai depender do vício. Se o vício for oculto ou redibitório, vai no que o André chamou bem a atenção aí, de 10 anos, pode chegar até 10 anos. Né? Então, isso vai depender, repito, do que você consiga levar como elementos para os autos. Aí o juiz pode até estender isso a 10 anos. Né? Ou deixar nos 5 anos se eu não conseguir comprovar a relevância e o problema, né, de que deixou de ser um vício e passou a ser um defeito. Existem outras aqui, mas deixa eu mesclar com quem perguntou por aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aqui já foi respondido. Pedindo outra live. Vamos fazer sim. Vamos, mais para frente a gente faz mais alguma. Eu acho que aqui... Informações e normas explanadas. Obrigado pelo comunicado aqui do Lima, falando que foi muito bem explicado os prazos e tudo. Bom, aqui está pedindo para deixar a live salva. Vai sim, vai ficar salva. Bom, gente, então aqui tem mais algumas perguntas. Comprei um imóvel pela Caixa e o imóvel apresenta muitos problemas. A quem devo recorrer? Fantástica. Essa pergunta aí, ela todo dia ela chega aos meus ouvidos, né? Bom, entendamos uma coisa. Caixa Econômica não é imobiliária, né? Não é incorporadora, é um agente financeiro. Tá? Então, se de repente seu imóvel tem problemas, você tem que acionar quem construiu o seu imóvel. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem facilzinho de você entender. Vamos supor que você quer construir sua casa, mas não tem dinheiro e nem tem como comprovar uma renda para tirar um financiamento. Aí um amigo seu diz, rapaz, eu te empresto. Tu me paga em parcelas mensais durante um prazo de 10 anos ou 20 anos, eu faço os cálculos aqui, boto os juros e tu me paga. Combinado? Combinado. Eu te dou o dinheiro à vista, tu vai lá e compra o imóvel. Dito e feito, assim foi feito. Pouco tempo depois o imóvel deu problema. Eu vou atrás do meu amigo que emprestou para cobrar dele isso. O imóvel deu problema, tu me emprestou dinheiro? Claro que não, né? Eu vou cobrar de quem me vendeu o imóvel ou da construtora.